Olá, muito bom dia. Bom dia a todos que acompanham aqui o Jornal da Praia pela 106.1, a melhor onda do litoral. São 8 horas e 7 minutos deste dia 25 de março de 2023, segunda-feira. Segunda-feira que começa nublado, com o tempo ainda meio enferruscado, como diria o Caiçara, e uma segunda-feira que promete. Sim, 25 de março, data em que se marca a Constituição Imperial de 1824. Foi a Constituição que mais durou, a Constituição do Império. E também o nome de uma rua famosa na cidade de São Paulo, que é o Centro Comercial Popular da América Latina, Rua 25 de Março, que, aliás, foi nominada assim justamente em homenagem ao 41º aniversário da Constituição de 1824. Esse fato se deu em 1865. E lá se vão muitos anos e nós agora conhecemos a 25 de março quando precisamos comprar alguma coisa mais barata, não é isso? Bom dia a todos, perdão. Nós estamos aqui ao vivo pelas ondas da Rádio Praia FM, com problemas na transmissão do YouTube. A gente ainda não está lá no YouTube. Está tentando consertar aí para a gente poder também transmitir pelo YouTube. Mas por aplicativo de rádio você acompanha aqui a nossa programação. Se você quiser mandar uma mensagem para nós, faça isso através do WhatsApp. É o 13 996386548. 13 996386548. Pelo WhatsApp, nosso amigo Orlando Losaco, de Mogi das Cruzes, já desejou um bom dia e uma ótima semana a todos. Vamos saber do tempo, como fica hoje o clima? Olá, bom dia, Enio. Bom dia a você que já nos acompanha no Jornal da Praia. Um bom início de semana. Obrigado pela sua audiência. Faça parte da notícia e participe através do nosso WhatsApp, que é o 996386548. E siga também no YouTube aqui, @Rádio Praia FM. @Praia FM, você se inscreve no canal e participa não só do Jornal da Praia, mas também dos diversos programas aqui da sua Rádio Praia FM. Eu estava vendo que hoje deve ter até um eclipse lunar, parece aqui, né? Vou até Vai dar ter uma um notícia eclipse aqui. lunar, sim. A previsão do clima, segundo os meteorologistas, para esse início de semana, o sol aparecendo nessa segunda-feira entre nuvens, com a temperatura que deve ficar em torno dos 26 graus, segundo a previsão dos meteorologistas. A mínima, 21 graus. É o outono, né? Tem solzinho gostoso, um clima bem agradável. Muitas pessoas adoram essa época do ano, né? Que é aquele sol que não chega a queimar tanto, né, a pele, Eu sou um deles, gosto dessa temperatura. Para hoje, pelo menos, até o momento, não há previsão de chuvas aqui na nossa região. Na terça, quarta, quinta, aí deve ser uma semana com um pouquinho mais de chuva. Pois muito bem, a pressão atmosférica aqui em Bertioga é de 1014 HPA, amanheceu às 6h10 e o sol vai se pôr às 18h10. A maré nesse instante está descendo. A baixa-mar vai ser às 8 horas e 22 minutos, portanto, daqui a 12 minutinhos a gente vai ter o ponto mais baixo da maré. Depois ela volta a subir até as 2 da tarde, 2h02, então será o ponto da pré-mar, o ponto mais alto da maré. O coeficiente de maré é considerado alto, 87 de manhã e 87 à tarde, porque nós temos aí uma fase da Lua já que a gente chama de Lua cheia, 100% dela visível. E hoje parece que tem um eclipse, é isso, Thiago? Tá aí, você conseguiu? Estou conferindo aqui pela notícia para ver se já não foi. Parece que ia ser nessa madrugada, né? Durante foi de a madrugada? Isso. Então tá certo. Então vamos seguindo aqui o jornal para trazer notícias das estradas. Certo, só para finalizar essa matéria, foi um eclipse que aconteceu na madrugada. Ele começou por volta da 1h53, na madrugada de hoje, segunda-feira, e agora de manhãzinha, por volta das 6h30, que encerrou. Foi um fenômeno, né, que pôde ser visto em alguns lugares aí no nosso Brasil.
E agora sobre as estradas, vamos falar aqui primeiro sobre o sistema Anchieta Imigrantes. A Ecovias informa que hoje, segunda-feira, tráfego segue normal aí na rodovia. Sentido São Paulo, a lentidão na chegada em ambas as rodovias. Para quem está utilizando, a operação é 5x5. Está dizendo aqui no site que na Serra está um pouquinho um clima mais fechado, hein? Uma possibilidade então de ocorrer neblina na Serra. No Planalto, sol entre nuvens, né? E aqui na Baixada também, solzinho aparece um pouquinho entre nuvens nessa manhã. Graças a Deus não tem registro de acidentes nenhum aqui até o momento. As rodovias que são administradas pelo DR, a Mogi Bertioga, a Padre Manuel da Nóbrega e a Hipólito do Rego, né? Manuel Hipólito do Rego, a Rio Santos, também tudo muito tranquilo nessa manhã de segunda-feira. O trânsito flui muito bem, não há nenhum registro de congestionamento ou acidente e o sol brilha na nossa região, deixando então a viagem mais bonita e tranquila. E nas travessias, Thiago? Travessia Santos Guarujá, CEMIL e DH informam que agora está com 6 balsas, né, nessa travessia, e o tempo de 25 minutos para o lado do Guarujá e 20 minutos para quem está aguardando de Santos, quer ir para a cidade da Pérola do Atlântico. Em São Sebastião está com 2 balsas, só 2, e com 30 minutos, mas pelas imagens, está tranquilo agora nesse bom. Tem um pouquinho de carro ali. Mas eu acho que aguardando só 2 embarcações. Só 2, é o que está dizendo pelo menos no site aqui, apontando 2 balsas em São Sebastião e Ilhabela. Se continuar assim, deve aumentar esse tempo aí. E Bertioga Guarujá está com 1 embarcação e com tempo de 40 minutos de espera. Olha que imagem bonita aí. Imagem do canal, sol já brilhando entre as árvores, refletindo nas águas do canal de Bertioga. Linda a imagem mesmo. E viu um anúncio ali embaixo, travessia com força de maré. Porque é a maré de lua, realmente. A maré está forçando bastante, né? O coeficiente de maré, como eu falei para vocês, é alto, é da ordem de 87. Então uma variação bem grande aí. Pois muito bem, a gente segue o nosso Jornal da Praia aqui, avisando para quem está nos ouvindo que estamos, né, sem transmissão pelo YouTube hoje. Problemas técnicos sendo corrigidos aí, daqui a pouco talvez a gente tenha condição de falar lá pelo YouTube. Bom dia a todos vocês. Pois esse final de semana foi um final de semana agitado, não é? Algumas prisões aconteceram aí em torno da investigação da morte da vereadora Marielle lá no Rio de Janeiro. Já se vão 2020, acho que 6 anos da morte dessa parlamentar, e foi um assunto extremamente debatido, falado, principalmente na imprensa progressista, porque ela era uma vereadora muito militante do PSOL, né? Sedizente defensora das causas sociais, e a morte dela foi aí um motivo de grande abalo, porque sempre quiseram pôr na conta dos adversários políticos dela, os adversários que estão à direita no espectro político. Só que essa tentativa um dia fracassou e agora, vindo a verdade à tona, se mostrava simplesmente uma daquelas narrativas falsas, criação, invencionismo que a imprensa faz. Imprensa, entre aspas, né? Porque esses homens diminuídos de caráter, não podemos nem chamá-los assim de jornalistas, dentre os quais um dos mais famosos do Brasil. Eu me lembro, eu assisti o dia em que ele, lá no principal jornal, telejornal, queria vincular a morte da vereadora Marielle à família Bolsonaro, dizendo que havia lá, então, um porteiro que tinha visto um miliciano entrar no condomínio e parari, parará. Não acusava diretamente, mas colocava em suspeita, né, sob suspeita. Até isso esses patifes fizeram. Mas está aí. Ontem, né, por ordem do ministro do Supremo Tribunal Federal,
Alexandre de Moraes, foi determinada a prisão dos mandantes do crime de morte de Marielle, de seu motorista e da tentativa, né, porque uma pessoa que estava no veículo sobreviveu, parece que era uma assessora dela. Assim, a gente agora fica sabendo da trama toda, dos motivos do crime e também dos seus mandantes. E não tem nada a ver nem com a direita e nem com a família ou com o próprio presidente Bolsonaro. Motivação da morte envolve questão fundiária e milícia. Então vamos aí saber exatamente o que aconteceu, Tiago. A principal motivação do assassinato da vereadora Marielle Franco foi revelada nesse domingo, dia 24. Envolve, como ele já disse, essa disputa em torno de regularização de territórios lá no Rio de Janeiro. Em uma coletiva de imprensa para apresentar os resultados da investigação, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, leu trechos do relatório da Polícia Federal de mais de 470 páginas, citando a divergência entre Marielle Franco e um grupo político do então vereador Chiquinho Brazão, em torno de um projeto de lei, um PL 174, de 2016, que buscava formalizar um condomínio na zona oeste lá da capital fluminense. Citando uma reação descontrolada de Chiquinho Brazão pelo resultado apertado da votação do PL no plenário da Câmara Municipal, segundo o relatório da Polícia Federal, o ministro afirmou que o crime começou a ser preparado ainda no segundo semestre de 2017. Abre aspas aí para Lewandowski. Palavras do Lewandowski, ministro da Justiça. Me parece que todo esse volumoso conjunto de documentos que recebemos, esse é um trecho extremamente significativo que mostra pelo menos a motivação básica do assassinato da vereadora Marielle Franco, que se opunha justamente a esse grupo que na Câmara Municipal do Rio de Janeiro queria regularizar terras para usá-las com fins comerciais, enquanto o grupo da vereadora queria usar essas terras para fins sociais de moradia popular. Segundo ele, a Polícia Federal apontou que Domingos Brazão, um dos envolvidos, tem longa relação com grilagem de terras e ação de milícias. Na mesma linha, o diretor da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, mencionou o que, Tiago? Nessa mesma linha aí, ele disse o seguinte, abre aspas, motivação tem que ser analisada no contexto. O que há são várias situações que envolvem a vereadora Marielle Franco, que levaram a esse grupo de oposição, que envolve também a questão ligada a milícias, disputa de territórios, regularização de empreendimentos. Há 6 anos havia um cenário e culminou nessa disputa, afirmou o delegado. O diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, disse isso durante uma coletiva aí sobre o assassinato de Marielle Franco, né? Na investigação, a conclusão foi a de que Domingos e Chiquinho Brazão, são irmãos, né? Domingos Brazão e Chiquinho Brazão. Chiquinho Brazão é deputado federal. E Domingos Brazão é conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. 2 pessoas que ocupam cargos públicos muito importantes. O Tribunal de Contas, o órgão responsável por analisar as contas do Estado do Rio de Janeiro e de todas as prefeituras do Estado do Rio de Janeiro, para ver se as prefeituras, os prefeitos, seus funcionários, os secretários de Estado, o governador do Estado, se eles cumprem direitinho a legislação, agindo segundo o que manda a nossa Constituição, dentro dos princípios da administração pública, dentre os quais está o da moralidade, legalidade, impessoalidade. O Domingos Brazão, que mandou matar Marielle, segundo a investigação da Polícia Federal, é o homem responsável por fazer essa análise. É brincadeira? A conclusão de que ele mandou assassinar a vereadora Marielle está no inquérito. São 470 páginas. Exato. Deste inquérito. Foram presos ontem de manhã
por determinação de Moraes. Segundo aí o ministro da Justiça, o crime é revelador do modus operandi da milícia e do crime organizado no Rio de Janeiro. Volta lá para você me ajudar nessa notícia, porque ele diz aí exatamente o que? Segundo isso, a partir desse caso... Abre aspas aqui para o que disse ele. A partir desse caso, nós podemos talvez desvendar outros casos ou seguir o fio da meada cuja dimensão não temos clara. Essa investigação é uma espécie de radiografia de como opera a milícia e o crime organizado no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro tem música para tudo. O Rio de Janeiro continua lindo. Babilônia. Tem uma música que fala Rio 40 graus, Cidade Maravilha, Purgatório da beleza e do caos. Pois é. É linda aquela cidade, é lindo o estado do Rio de Janeiro. Mas, recentemente, divulgando-se aí um estudo feito sobre a ação do crime organizado e da milícia no Rio de Janeiro, mais de 60% do que é tido como oficial no Rio de Janeiro é dominado ou pelo crime organizado ou pela milícia. Ou seja, o Rio de Janeiro está nas mãos dos criminosos. Essa investigação diz muito sobre o que está acontecendo, inclusive com o envolvimento do delegado que era responsável por investigar, que foi levado ao cargo mais alto da corporação no Rio de Janeiro, que está preso também, foi preso também. Rivaldo Barbosa. Fala sobre a investigação que envolve ele, Tiago. Delegado envolvido. Tá acima aí, você desceu. Aí, ó, delegado envolvido. Era um documento da Polícia Federal, repetindo aqui, 470 páginas, né, dessa investigação. Os investigadores mostram que o plano para executar Marielle contou com a participação de Rivaldo Barbosa, um ex-chefe da Polícia Civil lá do Rio. Segundo a Polícia Federal, Rivaldo planejou meticulosamente esse crime. Barbosa também foi preso na operação realizada na manhã, de ontem, manhã de ontem. Abre aspas novamente aqui para o que observou o diretor-geral da Polícia Federal. O que pode ser dito é que, antes do crime, havia uma relação indevida desse Rivaldo, né, que era então chefe da Delegacia de Homicídios, depois chefe da polícia, para desviar o foco da investigação daqueles que são os verdadeiros mandantes do crime. Gente, é estarrecedor, não é? Estarrecedor. O que fica claro nessa confusão toda, né, é que aquele... Não posso deixar de lembrar, né? Aquele filme Tropa de Elite 2, Tropa de Elite 1, depois o Tropa de Elite 2, que mostra o envolvimento lá, na ocasião era da Assembleia Legislativa do Estado, os falsos moralistas, os pregadores de moralidade, né, as vestais da moralidade, todos envolvidos em corrupção sem fim, sem tamanho. Nos últimos tempos os homens seriam assim, né? Jactanciosos, cheios de si, mais amante dos prazeres do que de Deus. Tá lá. Tudo muito bem dito, tudo muito bem registrado pelas profecias, e é o que está acontecendo. O Rio de Janeiro é dominado. A Polícia Federal fez toda essa investigação, foi agora tudo revelado ontem. Pessoas que até então se diziam ilibadas, com condutas para lá de complicadas, envolvimento com milícia, envolvimento com grilagem de terra. O policial pago para proteger e defender a sociedade, envolvido na trama do crime, pelo menos é isso que se tem até então. Pessoas de cargos importantes, né? Claro que todo mundo diz que os investigados, que tudo não passa de uma armação. Não acreditem, porque isso veio da delação do assassino. Sim, quem está contando a história foi o que atirou.
né, o que matou efetivamente a Marielle, o que disparou os tiros, ele já foi preso há um tempo atrás, é um tal de Rony Lessa. E ele é quem está dizendo toda a trama, como foi, o que é que aconteceu. Teve tanto envolvimento aí, teve tanto falatório, né? Agora estamos diante de um esclarecimento. A Polícia Federal conseguiu chegar ao mandante do crime, prender o mandante do crime e os principais envolvidos. Tem mais gente envolvida aí nessa trama sórdida. Não foi Bolsonaro, não foi a família de Bolsonaro, não foi a direita, não foi a extrema-direita, não foram os conservadores que se envolveram nessa morte cruel da vereadora Marielle. Não. Foram aqueles que disputavam território com ela. Aonde? No mundo do crime. Ela, segundo as investigações, queria que as comunidades tivessem loteamentos sociais, populares, e eles queriam outra coisa, faturar, ganhar mais um pouco, mais um pedaço de terra, mais um lote para fazer mais um empreendimento comercial e assim por diante, né? É triste, a realidade é triste, né? O crime, se depois de esclarecido, porque agora vai para a fase judicial. Isso aqui foi a polícia que investigou e descobriu. Agora vamos ao contraditório na fase judicial. O que vai ser lá, o que vai sair de lá, a gente não sabe, mas tem aí uma boa pista para saber. E outros crimes, a Polícia Federal ainda não conseguiu desvendar, como, por exemplo, quem mandou aquele maluco enfiar a faca no Bolsonaro, né? Ainda não se sabe. Mas que tem história, e essa sim deve estar ligada à extrema esquerda, à esquerda, isso tem, gente. Tá na cara. Bom, seguimos em frente nesse Brasil das confusões, né? Desse Brasil onde impera a situação calamitosa do crime, para fazer um outro registro, também de ontem, não é? O registro de ontem. Nesse registro de ontem, ficou patente o que pensa o povo brasileiro. A esquerda, o PT e os esbirros dele, inclusive o PSOL, da vereadora falecida Marielle, convocaram um ato ontem em prol à democracia e não à anistia. Eles não têm perdão, eles não querem perdão, eles querem que todos os envolvidos nos atos de 8 de janeiro sejam punidos exemplarmente. Eu não tenho dúvida, se tivesse pena de morte, eles haveriam de querer a pena de morte. Talvez até a guilhotina, se fosse na Revolução Francesa. Ocorre que ontem eles, conclamando um ato de defesa pela democracia, passaram novamente o maior vexame da história. Não tinha ninguém. Os atos esvaziados. Ninguém, nem na Paulista. Meia dúzia de gatos pingados, como diz por aí. E, claro que, né, isso diz muito dos erros, não só da esquerda, mas de interpretação dos fatos, especialmente por aqueles que estão responsáveis em trazer as notícias, não é? O que aconteceu, Tiago? Conta para nós aí, líderes da oposição ao presidente Lula avaliam o quê? Os líderes da oposição ao presidente Lula do PT avaliam que o esvaziamento dos atos desse último sábado, dia 23, refletem erros da esquerda e reforçam a capacidade de mobilização popular de Jair Bolsonaro. Para os dirigentes de partidos aliados a Bolsonaro, por mais que Lula em si não tenha se engajado na convocação dos protestos, é inevitável compará-los às manifestações que têm se mobilizado em torno do ex-presidente, investigado, dentre outras coisas, pela tal tentativa de golpe de Estado. Né, uma fake, né? Uma fake news, uma narrativa falsa de que ele tentou dar um golpe. A mais notória notícia foi qual? Foi no final de fevereiro desse ano, na Avenida Paulista, né, o ato chamado pelo ex-presidente, né,
para que se defendesse das acusações de que teria tramado o golpe de Estado. Na ocasião, o próprio Lula admitiu que o evento foi grande. Pode continuar, Thiago. Além do timing, né? O timing, né? Além do timing ter sido considerado um equívoco por políticos de oposição e por integrantes do próprio governo, para os oposicionistas ouvidos pela reportagem aqui da Folha, a esquerda está com dificuldade. Pode falar, não quer acrescentar? Não, eu queria colocar só que essa matéria, esse texto aqui, a gente trouxe da Folha de São Paulo, que é assessoria de imprensa do atual sistema político do Brasil, né? É eles que estão dizendo isso. Prossegue, Thiago. E só para fazendo uma pausa aqui também, vindo para a rádio aqui, eu vi um cidadão que estava com um jornal da Folha de São Paulo. Eu até falei, poxa, ainda tem pessoas que ainda gostam de ler o jornal, né? E estava com um na Folha de São Paulo de hoje aí, debaixo do braço ali, alguns pães, enfim, né? Falei, olha... Então tá aí, essa matéria ainda seguindo aqui, né? Para os oposicionistas ouvidos aqui pela Folha, a esquerda está com dificuldade de se conectar com as ruas, ao contrário de Bolsonaro, né? Apesar da série de acusações que pesam contra ele. Nos últimos dias, a Polícia Federal indiciou Bolsonaro no caso que apura a falsificação de certificados de vacinas contra a Covid-19, por suspeita de inserção de dados falsos em sistemas públicos e também associação criminosa. Também diz que a fraude pode ter sido realizada no escopo da tentativa de aplicar um golpe para impedir a posse de Lula. Neste sábado, aí, os movimentos de esquerda fizeram vários atos. Olha, gente, é tão ridículo que dá, assim, vontade de chorar de rir do que fez a esquerda no sábado, né? Os protestos foram anunciados por partidos, por entidades políticas, por sindicatos, como não haveria de ser diferente, né? E os temas foram pulverizados Brasil afora, né? Lembrança dos 60 anos do golpe militar, aquela coisa arada toda das pautas da esquerda, né? Que são exatamente as pautas do atraso, da mentira, da miséria, que infelizmente voltam ao nosso país, não é? O que acontece é que naquele dia 23, os manifestantes, como falei, pediam que a anistia não fosse dada aos que compareceram no 8 de janeiro, naqueles ataques aos três poderes, né? A esquerda hoje enche os palácios, enche o diário oficial, mas não enche a rua. Tá na cara que hoje o que nós temos é o sentimento da grande maioria do povo brasileiro a favor de Bolsonaro e contra essa esquerda falaciosa que vem pregar mentira, falsa narrativa. Eles precisam, olha só ao que nível eles têm que descer, fazer uma construção que ninguém acredita nisso, né? De que através de um cartão de vacina você chegou a um golpe militar. Gente do céu, que medonho é isso? Quem que eles acham que acredita neles? Eles acham, né? Não houve engajamento, pelo contrário, ninguém foi na manifestação deles. Sabe por quê? Porque falta gente para apoiá-los, falta o povo. É uma democracia sem povo, é uma democracia sem ninguém, a deles. Não há sustentação, não há base popular. O presidente da República, o atual, diz, né, perdão, ele não diz, né? Dizem as pesquisas que o seu nível de popularidade é um dos mais baixos da história. É isso aí que temos. Foi assim o nosso final de semana. 8 horas e 36 minutos. Enquanto um dos maiores casos, né, de corrupção já investigados aí foi jogado tudo na lata do lixo, né? Que é a Lava Jato. Que é a Operação Lava Jato, né? Tudo anulado. Foi tudo em várias instâncias, né? Foram investigações, muitas pessoas... Isso. Delação premiada. Eu li tanto esse nome. Delação premiada. Devolveu não sei quantos milhões.
e foi tudo jogado para a lata do lixo. Tudo desprezado, né? Bom, só para alertar quem está nos acompanhando aqui, nós não estamos no YouTube hoje, tem um problema técnico aí. Vamos a um giro de notícias aqui da nossa região, começando com a campanha de vacinação contra a gripe que começa nesta segunda-feira em Bertioga. O governo de São Paulo está iniciando, na verdade, essa campanha de vacinação, né, no estado todo aí contra a gripe. É uma doença provocada pelo vírus influenza. A ação vai acontecer agora em 645 municípios paulistas e vai até o dia 5 de maio. Visa ampliar a cobertura vacinal contra a gripe para os mais de 18 milhões de pessoas dos grupos prioritários, como crianças de até 6 anos, as gestantes, os professores de ensino na rede básica, né, e também os idosos. Com a chegada dessa estação, o outono, há a maior, né, prevalência das doenças respiratórias, como por exemplo a rinite, a sinusite, gripes e resfriados. Então a diretora do Centro de Vigilância Epidemiológica da Secretaria do Estado de Saúde, a Tatiana Leng D'Agostini, ela explica o seguinte, que a mudança dessa estação propicia esse aumento de casos e a vacinação pode prevenir esse cenário. Isso aí. Seguindo o nosso jornal aqui, agora uma notícia sobre a cidade de Bertioga, mas agora o curso que ensina a pescar. Que legal, Thiago. Então, é o curso que não dá o peixe, né? Ensina os pescadores. Os pescadores artesanais e seus familiares da Baixada Santista têm essa oportunidade de ampliar os horizontes com um segundo curso, Como Empreender na Pesca Artesanal, do programa de capacitação, O Mar Tá Pra Peixe, é o nome do programa. A iniciativa, que é totalmente gratuita, encerra suas inscrições nessa terça, agora, amanhã, dia 26, tem as vagas limitadas. A ação visa despertar as possibilidades de empreender na pesca artesanal, assim como promover também a troca de experiências e os desafios para a abertura de um negócio, né? A iniciativa abrange toda a região e será dividida em 3 blocos, conforme a área que o inscrito solicitar, né? O primeiro será no dia 9 de abril, lá na cidade de Itanhaém, para profissionais de lá. Mongaguá e Peruíbe em seguida, no dia 11 de abril, será em São Vicente, para o bloco de Praia Grande, São Vicente e Santos. Para finalizar o curso, Bertioga no dia 17 de abril, com os inscritos de Bertioga e Guarujá. O transporte, alimentação e materiais no dia do curso também são gratuitos. Que legal, aí aproveitem, né? São aí professores do Departamento de Administração da FEA USP que vão estar aí ajudando os pescadores. Mais informações pelo WhatsApp 12996628550. É isso aí. A Maíra escreve aqui pelo WhatsApp: as manifestações de qualquer lado precisam de gente ao vivo e em cores. Não podem ser infladas com eleitores inexistentes. Exatamente, é isso aí. Bom, muito bem, ainda mais uma notícia sobre Bertioga, aqui de Bertioga. Bertioga adere ao programa Meu Emprego Inclusivo para pessoas com deficiência. Olha que bacana. É um programa, né, Meu Emprego Inclusivo, do governo do estado, de incentivo à geração de emprego e renda para a pessoa com deficiência. O lançamento oficial dessa iniciativa na cidade de Bertioga está agendado para essa terça-feira, dia 26, a partir das 14 horas, no anexo Viva Bem, instalado na Avenida Anchieta, número 392, no centro de Bertioga. Na ocasião, a Prefeitura apresentará o projeto para empresários, para as entidades, pessoas com deficiências, os PCDs e o público interessado. O atendimento no anexo do Viva Bem, que se torna agora um polo de empregabilidade inclusiva, será sempre às terças-feiras, das 9 às 16 horas. No espaço, além do desenvolvimento profissional, inclusão e permanência de PCDs no mercado de trabalho, devem ser promovidos cursos também de qualificação técnica e empreendedora. Muito bem. E a Polícia Civil prendeu uma mulher que dava golpe em compra de imóveis aqui no litoral. Uma mulher de 43 anos foi presa como suspeita de estelionato em uma suposta venda de um imóvel. A prisão aconteceu
na última sexta-feira, dia 22, na cidade de Praia Grande. A vítima contou às polícias, né, que perdeu cerca de 20 mil no golpe, aí, 20 mil reais. De acordo com a Polícia Civil, a acusada teria colocado uma casa à venda em uma rede social. E a vítima, uma mulher de 43 anos, iniciou ali as tratativas para fazer a compra do imóvel. Após o pagamento da quantia de entrada, né, no valor de 20 mil reais, ela teria percebido que tinha acabado de cair em um golpe. Exatamente. Para não cair em golpe assim, gente, um conselho aqui. Procure um corretor de imóvel estabelecido. O corretor de imóvel, ele tem formação técnica para poder orientar bem uma compra. E também um advogado. Procure um advogado. Às vezes a pessoa quer economizar o que vai ter que pagar para esses profissionais e acaba caindo em golpe. É bobagem, é besteira. A compra do imóvel exige pesquisa, exige análise, é diferenciada e exige cautela. Às vezes são recursos aí da vida inteira guardados para aquisição de um bem e um esperto, um sem vergonha, um criminoso vem e se aproveita dessa situação para tomar o dinheiro da pessoa. Fique ligado. Corretor de imóveis e advogados, procurem esses profissionais antes de fazer a compra de um imóvel. E também é bem simples também, que é a suspeita que se está muito barato, alguma coisa tem, sem né? dúvida, né? Você vê alguma coisa, ou seja um objeto, ou até mesmo um imóvel, com valor muito barato, alguma coisa tem aí, né? Uma coisa muito fácil, deve ter sempre mais cautela ainda na hora de se buscar. É o velho ditado, laranja madura na beira da estrada, ou tá bichada Zé, ou tem marimbondo no pé. Um chinês de 48 anos foi encontrado à deriva no mar aqui perto do Porto de Santos. Um homem chinês de 48 anos estava à deriva no mar no Porto de Santos. Ele foi resgatado por trabalhadores. Segundo informações, o homem foi encontrado com sinais de hipotermia e desorientação. Ainda não se sabe como ele foi parar no mar. Teve um vídeo aqui que está circulando nas redes sociais, ó, foi obtido do TH+, onde é possível ver aí o homem e o barco após ter sido salvo. Segundo informações da Capitania dos Portos, trabalhadores da empresa Braskem estavam em serviço quando avistaram alguns colegas acenando para eles. Chegando perto, viram uma pessoa à deriva no mar. De acordo com os relatos dos trabalhadores, quando eles chegaram perto do estrangeiro, ele estava quase sumindo no fundo do mar. Coisa, né? Segundo os trabalhadores, quando tiraram ele da água, ele estava desorientado, fraco, com hipotermia. Ele só foi recobrar um pouco mais os sentidos quando chegou à Capitania dos Portos e teve lá o tratamento adequado numa UPA. Será que tinha algum documento de identificação? Tinha documento preso ao corpo dele. Tá. Bom, saber o que aconteceu com ele, porque desse estado no qual ele foi encontrado. E lá na cidade de Ilhabela, medicamentos de alto custo podem ser retirados até o dia 27 de março, portanto até depois de amanhã. E a Prefeitura de Ilhabela informa que os medicamentos de alto custo do mês de março já podem ser retirados na Farmácia Pública Municipal, a Nossa Farmácia, localizada na Rua do Quilombo, número 90, no bairro Perequê, em Ilhabela. A retirada pode ser realizada pelos beneficiários, pelos familiares ou os amigos, mediante uma apresentação de um documento próprio e do paciente, até o próximo dia 27 desse mês agora, das 8 às 16, sempre em dias úteis, né? Ou seja, de segunda a sexta. É isso aí. Notícias internacionais, agora essa daqui, na verdade, são intergalácticas. Os telescópios da NASA, um telescópio, encontrou uma das galáxias mais antigas do universo. Gosto muito de notícias assim. Fala um pouco da nossa pequenez diante do universo e da grandeza dessa criação divina. Tiago? E também eu sempre fico pensando que eles já devem ter encontrado outras Cada coisa, né? Mas só que não revelam, nisso. né? Tem coisas que de repente se revelar para o público pode causar, né, uma histeria aí. A Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço, né, a NASA, detectou uma galáxia gigante por meio do telescópio James Webb.
As imagens mostram a galáxia GZ9P3, uma das mais massivas e antigas já vistas. De acordo com a NASA, essa galáxia tem 10 vezes mais massa do que a anterior, do período considerado como a infância do universo. O telescópio aí conseguiu mostrar que ela tem 510 milhões de anos depois do Big Bang. Minha nossa, como é que pode medir isso, como né? Como é que analisa isso aí? A teoria da explosão que teria dado origem ao universo. Sério? Eu acho que não foi. Eu acho que o universo foi criado por Deus, né? Gente. O que pega nessa notícia aqui é como é que nós somos pequenos diante do tamanho de tudo isso. E como tem gente que se acha o máximo, né, Thiago? Como é que se mede a distância entre os mundos? Anos-luz aí para medir. Mas como é que mede, né? Como é que você mede? Não tem fita métrica para medir, não tem nada. E também, se você vê, como é que pode, né, ser tão perfeito? Eu estava até conversando com os amigos aqui em frente da rádio. Se a Terra fosse um pouquinho mais para lá, um pouquinho mais para cá, já não daria para existir a vida, né? Então ela tá em perfeita sincronia, tá certinho para ter a vida na Terra, no planeta Terra, né? É bem verdade. Que na verdade tem mais água, né, do que Terra. E aí, Thiago? E tem gente que acha que o máximo, né? Observando tudo isso que você está falando, que é fácil para nós, né, verificarmos. Quer dizer, não a galáxia, só um telescópio, mas você vai e descobre que nós somos muito pequenos diante do tamanho de tudo isso. E tem gente que acha que é o máximo, né? Olha aqui a notícia que vem em seguida. A Rússia violou o espaço aéreo da Polônia durante um ataque à Ucrânia, afirmam militares. Lá tem um homem que se acha o todo-poderoso, o maioral, o pode tudo. Aqui no Brasil também tem um bocado deles. O de lá é o Putin, e ele segue firme na tentativa de dominar a Ucrânia. Dessa vez usou aí então mísseis que cruzaram o espaço aéreo da Polônia. Aviões supersônicos estão prontos para entrar em conflito. A OTAN manda para lá, para a divisa da Polônia com a Rússia, uma série de armas antimísseis. A coisa está complicando, Thiago. Foi na manhã desse domingo, dia 24, que a Rússia violou esse espaço aéreo da Polônia ao lançar um míssil de cruzeiro contra alvos localizados lá no oeste da Ucrânia. A informação foi confirmada aí pelas Forças Armadas da Polônia. Essa tensão no leste europeu aumenta. Isso porque Moscou ordenou o lançamento de 57 mísseis e drones contra a Ucrânia. A agressão russa inclui ataques a Kiev e também a região ocidental de Lviv, localizada perto da fronteira contra a Polônia. Olha só o que publicou aqui no X, né, as Forças Armadas da Polônia. Abre aspas. Em 24 de março, às 4h23, houve uma violação do espaço aéreo polonês por um dos mísseis de cruzeiro lançados durante a noite pela aviação de longo alcance da Federação Russa. Meu Deus do céu. A coisa se complica, né? Os militares poloneses aí estão em alertas, dizem que esse objeto atravessou o espaço aéreo polonês. E isso realmente é complicado, porque invadir o espaço aéreo de um outro país é grave também, não é só terra, não. Estamos aí em um clima de absolutamente tensão pela guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Voltando ao Brasil, né? A gente estava falando aí de pessoas que se acham acima de tudo, né? Eu já vejo bem diferente, né? Nós somos muito pequenos, um grãozinho de areia, menores do que isso, diante da vastidão do universo. Mas tem gente que não se conforma com isso, né? E quer ter todo o poder e autoridade. Falei de Putin, falamos de Putin, mas foi aqui... Foi apoiado, né, agora lá. Ganhou uma eleição lá. As eleições dele são as eleições da Venezuela. Essas eleições são complicadas, né?
Acho que ela só vem mesmo para ratificar algo que a gente já sabe como vai ser. Agora, o Brasil também tem os seus superpoderosos, aqueles que se colocam acima do bem e do mal. Como o ser humano é infeliz, né? Como a tirania ela toma conta do ser humano e faz com que ele realmente se transforme em uma pessoa nefasta. Aqui agora parece que parte da nossa imprensa, pelo menos, está acordadinha para isso. Não sei. O jornal Estadão, né, vê metástase de um tumor autoritário que se espalha no Brasil. Ah, é? Vocês não estavam vendo isso antes, não? E cita aí o caso do jornalista português que foi vítima de abuso de autoridade no Brasil, vítima do abuso da autoridade exatamente da Polícia Federal, né? Foi ontem no editorial do domingo do Estadão que foi feita essa crítica, não foi, Thiago? Nesse editorial do jornal Estadão houve críticas à atuação dos ministros do Supremo Tribunal Federal, especialmente na pessoa do ministro Alexandre de Moraes. O Estadão chamou a atenção para o caso do Sérgio Tavares, que é o jornalista português, foi tratado pela Polícia Federal como um suspeito, sabe-se lá de que crime. O periódico chama a atenção para o abuso de autoridade por parte da Polícia Federal a mando do STF. Abre aspas para um trecho aqui do editorial do Estadão. Como não há delito de opinião no Brasil, ficou claro que se tratou de abuso de autoridade, que nesses tempos estranhos está longe de ser isolado. Ao contrário, o caso do jornalista é apenas a mais recente metástase de um tumor autoritário que se espalha em nome da defesa da democracia. Pois é, tá certíssimo. A frase está correta. É uma pena que eles interpretaram exatamente essas coisas só agora. Por que não falavam disso durante a eleição de 2022? Porque todos estes abusos já aconteciam antes. Agora é porque pegou um jornalista, né, de direita, um jornalista português que está contando para o mundo o que está acontecendo no Brasil. E aí como que ficam os jornais defensores da liberdade e da liberdade de expressão? Agora tem que apoiar também, não é? Mas tá mais do que claro que parece que essa gente agora começa a acordar de um pesadelo. Cadê? Falaram, fizeram tanto o dia que fizeram aquela carta pela democracia, né? Como que pode falar de democracia dentro de uma esquerda que é autoritária? Como que pode falar de democracia dentro de um judiciário, de uma corte que rasga a Constituição para prender, para perseguir e para punir? E que usa os instrumentos do Estado, Polícia Federal, Ministério Público, para também conseguir atingir os seus fins. Isso não é democracia, o Estadão. Você está correto. Não há crime de opinião no Brasil. Eu posso ter a minha opinião. E é isso que a gente tem que lutar com todas as forças para manter que o outro possa falar. Quando o outro puder falar, eu também vou poder. É assim que eu entendo a liberdade de expressão. Por falar nisso, né? Falar em liberdade de expressão, Bolsonaro e Michele Bolsonaro vão pedir uma indenização para o Lula e para a Janja, que os acusaram de terem surrupiado os móveis lá do Palácio do Planalto. Mais uma mentira desse que é o campeão de mentira. Se houvesse um concurso de mentira no mundo, eu não tenho dúvida de quem seria o campeão. Pois é, os móveis estavam lá, ao contrário do que disse Lula e Janja, os móveis do Palácio do Planalto sempre estiveram lá. O Bolsonaro e a Michele, né, um casal, processaram Lula e Janja, né, na sexta-feira, dia 22, e pediram uma indenização no valor de R$20 mil. A ação veio depois que Lula sugeriu que 261 móveis do acervo do Palácio da Alvorada haviam sido levados pelo Bolsonaro em 2023. Ao contrário do que disse Lula, contudo, os bens estavam em um depósito da residência oficial.
A ação está no 4º Juizado Especial Civil lá de Brasília. De acordo aí com o ministro da Secretaria de Comunicação, Paulo Pimenta, a presidência não teve nenhum tipo de controle da gestão do ex-presidente Bolsonaro. Por isso, esses 261 itens não foram encontrados, comunicou Pimenta. Porque não encontraram esses itens, foram atrás de comprar móveis novos. Não era melhor dizer assim, olha, não vou usar esse aqui, vou comprar outro? Ninguém ia falar nada mesmo, como ninguém vai falar. Só passar por mentiroso. É brincadeira. 8 horas e 57 minutos, brincadeira de mau gosto. Móveis absurdamente caros foram comprados, né? E se foi, eu sempre gosto de fazer esse contraponto. Se fosse o contrário, hein? Se fosse o contrário, aí a esquerdalha e a imprensa que passa pano e a imprensa ativista iria escrever o diabo. Não, aqui pra gente ser mais específico, ó, Lula chegou a dizer em um café com a imprensa, né, que levaram tudo. Não sei se eram coisas particulares do casal, mas levaram tudo. Acusando, né, acusou o petista aí, sem mencionar diretamente aí o casal Bolsonaro. Então a gente está fazendo a reparação, porque aquilo é um patrimônio público. Palavras aí do atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva. É isso aí. Bom, gente, a gente se despede de vocês por aqui. Hoje não estivemos no YouTube por problemas técnicos, mas amanhã a gente estará de volta aí, se Deus quiser. Um bom dia a todos e uma excelente semana. Um bom início de semana e até amanhã.